Oi galera do Fino, eu me chamo Liz Lemes, sou conscientizadora digital, ativista, sou carioca da Gema, nascida e criada no Rio de Janeiro, no subúrbio carioca, vinda do bairro de Realengo, e tô aqui hoje para contar um pouquinho da minha trajetória de vida para vocês. O que seria uma conscientizadora digital? Bom, eu me auto-dei esse título pela questão de não ficar tão apegada ao título de influencer, porque a gente entende que tem má influências e influências. Então, pela questão de conscientizar através do meu discurso que eu trago nas redes sociais, no meu discurso de vida, na minha forma de pessoa, até mesmo com amigos, familiares, eu busco conscientizar as pessoas através das minhas próprias vivências. E eu trago isso por virtual e também para minha vivência no social com as pessoas. Quando e como eu me entendi uma mulher trans é uma pergunta um tanto complexa, né? As pessoas sempre acham que a gente tem na agendinha a data realmente que a gente vai se aflorar quanto pessoa trans. Mas esse processo ocorreu dentro da minha fase de adolescência, no próprio ensino médio, onde eu tive algumas referências de travestis e mulheres trans. Até então a questão do título trans não era tão latente, não era tão presente nesse momento. Então eu fui reconhecendo, através dessas vivências que eu tive durante o ensino médio, a possibilidade de me transicionar e me reconhecer quanto mulher. Bom, a gente parte também da questão de um incômodo, né? Com o nosso próprio corpo, com a nossa própria imagem. Então desde criança vim sempre trazendo trejeitos que expressavam justamente o outro gênero. O outro gênero que eu digo, no caso, o gênero feminino. Então daí, a partir dos 17, 18 anos, eu inicio minha transição e me autodefino como Liz Lemes. Então, o espaço escolar ainda, na minha época que eu concluí o meu ensino médio, foi por volta de 2019, não tem tanto tempo assim. Mas a gente sabe que o espaço escolar nem sempre é um espaço que acolhe a gente. Porque dentro do meu próprio colégio, aí eu faço até questão de citar o Colégio Estadual Bangu, era um colégio muito diverso, muito diversificado. A diretoria da escola sempre fazia questão de fazer presente a diversidade. Sempre se fez muito presente a questão de mostrar várias representatividades entre pessoas afeminadas, meninos afeminados, que eu digo, homossexuais afeminados, mulheres lésbicas mais boyzinhas, sabe? Que a gente autodefine assim. E também essas pessoas trans e travestis. Eu não digo pra vocês que eu não tive embates, assim dizendo, dentro do ensino médio, que aconteceram muito. Mas o ensino médio pra mim foi um espaço acolhedor. Tive dificuldade sim em relação a justamente querer frequentar o banheiro da escola, porque eu não me sentia bem no banheiro masculino com os meninos. Sempre ouvia uma gracinha, uma piadinha, tomava um tapa na cabeça, falavam aqui não é lugar de viado, sai daqui. E quando a gente tem essa representatividade, e aí eu falo dentro da questão da escola, pra mim foi um amparo. Foi a partir disso que eu tive o privilégio de conseguir transicionar a partir de 18 e 19 anos, que foi nesse período escolar. Como foi falar que eu sou Liz para pais e mães e familiares? Bom, a minha mãe não conseguiu acompanhar esse meu processo de transição, não em vida, porque eu perdi a minha mãe com 15 anos de idade. Ela veio a falecer de uma parada cardíaca, mas antes dessa parada cardíaca ela já tinha diagnóstico de câncer de mama. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito acolhedora, desde da minha primeira fase quanto boy. E eu tenho certeza que se hoje ela fosse viva e nos meus 17, 18, enfim, 19 anos, nesse período de transição, eu tenho certeza que ela me acolheria. Eu não tive um pai presente, né? Eu tive uma mãe que foi mãe solo, criando 4 filhos, comigo 4. Eu sou a caçula de 4 irmãos. O meu pai nunca se fez presente por uma inúmera série de coisas. E a partir disso, desde o falecimento da minha mãe, eu vim morar com os meus tios. Como eu disse, eu vim de uma família evangélica, então faltou para eles entendimento, né? Eu não os culpo, não demonizo, não critico, não aponto. Eu acho que cada pessoa consegue respeitar o próximo a partir do que ela tem de entendimento, mas não foi fácil. Eu tive que me moldar muitas vezes para estar manifestando a presença de Liz dentro desse espaço familiar evangélico. Então eu procurei estar naquele espaço sobrevivendo e resistindo até que eu consegui sair desse espaço. Mas a igreja que meus parentes estavam e que eu era determinada a seguir me demonizava o tempo inteiro, demonizava o meu corpo.
E não só o meu corpo, como também eu fui uma criança que não tive esse cabelo maravilhoso que eu tenho hoje, que eu consigo aceitar, me reconhecer, que é meu cabelo black. E eu falo para as pessoas que têm o cabelo black que a gente tem esse cabelo que é justamente uma questão de ancestralidade que a gente traz. E a própria igreja muitas vezes já chegou a demonizar meu próprio cabelo, dizendo que eu não poderia ter um cabelo comprido ou cabelo cheio, porque era uma questão de feminilidade, era uma questão de parecer mulher, e era uma questão de trazer uma imagem de uma doutrina de uma religião umbanda e candomblessista, que eles diziam que era ser Maria Mulambo, Maria Padilha e etc. E que fosse, né? São entidades maravilhosas que compõem a umbanda, um candomblé. Enfim, mas não foi um espaço acolhedor para mim. Eu não sei como é que funciona em outras igrejas e outras doutrinas, mas falando da minha vivência pessoal quanto Liz, dentro desse processo antes de transição, nunca foi um espaço que eu me senti confortável. Se é fácil ser uma mulher trans no Brasil, que mais mata pessoas trans e travestis? Olha, a gente faz política desde que a gente se identifica quanto pessoa trans. E falando no meu caso, quanto pessoa negra, eu já sou resistência desde que eu nasci. Porque são coisas sutis que passam pela gente dentro desse racismo estrutural, e fazendo essa intersecção com a identidade de gênero não é uma questão fácil. Não é uma questão fácil e nem honesta e nem digna de humanidade. Porque se a gente vive numa sociedade que se diz igualitária e justa para todos, e tem que ser uma sociedade igualitária e justa para todos, não é justo que somente uma parcela da sociedade venha sofrer por conta da sua cor ou pela sua identidade de gênero. Isso não é aceitável, não é humanitário, não é justo. Então, viver no país que mais mata pessoas trans e travestis, eu acho que pra mim é uma perda, né? É uma perda pro nosso país, que é tão diverso, tão plural. Eu me vejo como exceção por estar viva aos 25 anos de idade, porque a gente entende dados que trazem até mesmo na Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, que a gente tem uma taxa de vida até 35 anos de idade. Isso é muito triste, enquanto outras pessoas cisgêneras, pessoas cis que se identificam com o seu gênero biológico, elas vivem muito mais. Então, se eu já tive algum tipo de conflito interno, já tive diversos. Eu já fui diagnosticada com princípios de depressão, casando justamente com o falecimento da minha mãe, casando justamente por estar num espaço que não me acolhia, casando justamente por estar chegando aos 18, 19 anos de idade e não conseguir um emprego por conta da minha identidade de gênero. Então, até mesmo a questão de afetividade, tanto de familiares, amigos, amores, né? Porque nós, pessoas trans e travestis, também amamos. Então, eu estive nesses espaços justamente negada a essas questões básicas de quanto pessoa, né, quanto humana, e isso me trouxe sintomas depressivos a ponto de eu não querer estar mais viva. E já tentei diversas formas de suicídio, já até me questionei justamente por não conseguir morrer, já refleti comigo mesma, caramba, eu sou tão inútil por conta de eu ser uma pessoa trans, eu sou tão inútil por ser uma pessoa negra, eu sou tão inútil por não conseguir um emprego, mas justamente sem ter a consciência de que essas coisas não eram que partiam de mim, e sim de terceiros. O que conseguiu me resgatar, o que conseguiu me dar luz, e eu faço questão de citar, é que eu consegui desenvolver e ressurgir quanto pessoa a partir que eu conheci o projeto Capacitrans, que é idealizado pela Andréa Brasil, que é um projeto justamente de uma travesti, que ela se afirma quanto travesti, uma travesti que justamente já ultrapassou estatísticas de vida. Então eu me senti mais amparada. Como é o mercado de trabalho para uma mulher trans? Eu vejo muitas meninas que justamente colocam a questão de empregabilidade como um fator excludente, né? Nós somos excluídas de diversos espaços, e entre eles é o mercado formal de trabalho. E quando esses espaços nos acolhem, justamente tem uma problemática que é não saber lidar com as nossas corpas, com a nossa presença, com a nossa questão de identidade. Então é muito chato você ser contratado por uma pessoa e a pessoa ficar te analisando de cima e embaixo. É muito chato você estar no espaço de trabalho e a pessoa ficar te apontando por conta dos seus trejeitos, por conta da sua estrutura óssea ou por sei lá que seja as questões. Eu falo de um lugar de fala que para mim ainda é tido não como privilégio, mas como exceção,
de eu ter essa questão de passabilidade, né, que é parecer como uma pessoa cis. É algo justamente que também é imposto sobre os nossos corpos. E eu vejo que justamente essas pessoas que têm justamente essa passabilidade de pessoas cis, elas conseguem adentrar mais fácil no mercado de trabalho. Enquanto as outras meninas que justamente não têm essa exceção, esse dito privilégio, elas têm essa dificuldade. Então, eu peço que vocês acompanhem o meu canal no YouTube, Liz Lemes. A minha rede social é Liz Lemes, também no Instagram. Eu vou deixar uma mensagem para vocês que é justamente voltada para pessoas cis, porque eu acho que esse trabalho de conscientizar pessoas trans é um trabalho que também faz parte. Então, partam do princípio de conhecerem pessoas trans, de estarem com pessoas trans. Partam do princípio de estarem com pessoas negras. Partam do princípio de olhar ao seu redor e não se enxergar. Falar assim, caramba, aqui tem muita pessoa semelhante a mim. Vamos abrir espaço para outras pessoas e procurarem terem na vida de vocês pessoas que justamente representam a pluralidade, pessoas que justamente compõem a diversidade, que aí sim a gente consegue desenvolver uma sociedade mais justa e igualitária de verdade. Obrigada!